Como seria uma guerra entre Israel e Irã? E mencionamos outros pontos de conflito. Israel, para onde está indo essa região do mundo? Sim, para uma guerra, inclusive uma guerra regional. Irã provavelmente lançaria um ataque maciço usando mísseis balísticos e drones contra Israel, como já vimos em exercícios anteriores. Irã atacaria alvos que incluiriam tanto instalações militares quanto civis inocentes em Israel, de forma a tentar causar danos em uma área extensa em Israel. Lembrem-se de que Israel é um país pequeno, mas diferente dos ataques que vimos nos últimos meses na fronteira norte e sul de Israel, um ataque direto vindo do Irã poderia envolver várias regiões do Oriente Médio. Israel, que vem se preparando há anos para esse tipo de cenário, nossos sistemas de defesa antimísseis, como a cúpula de ferro, seriam ativados rapidamente para interceptar o máximo de mísseis e drones possíveis. A defesa aérea de Israel provavelmente contaria com o apoio dos Estados Unidos e Reino Unido, que também poderiam ajudar a interceptar projéteis. A resposta de Israel seria realizar ataques aéreos massivos contra centros de comando, postos de controle e centrais nucleares no Irã. Esse conflito se estenderia por muitos outros países, porque o Irã poderia ativar seus aliados terroristas na região, como o Hezbollah no Líbano, milícias no Iraque e os Houthis no Iêmen. Assim, o Irã buscaria abrir várias frentes contra Israel. Isso transformaria rapidamente um conflito em algo regional, com graves implicações. Até a América Latina seria afetada, pois os suprimentos de petróleo do Irã seriam alvos estratégicos. Mas o que mudaria todo o rumo da guerra é se o Irã tiver uma bomba atômica, e vocês sabem o perigo que isso representa para o mundo. Você já se perguntou como seria uma guerra entre Israel e Irã? Como essa guerra entre Israel e Irã afetaria sua vida diária? Porque uma guerra entre Israel e Irã não afeta apenas dois países, mas teria repercussões globais. Hoje, neste vídeo, vou contar um pouco mais sobre isso em detalhes. Algumas vezes já falei para vocês sobre o Irã e sobre o perigo que eles representam, não só para Israel, mas para o mundo inteiro. Mas o que nunca fizemos nesta página foi contar para vocês como seria uma guerra deles contra Israel. Aproximadamente, é claro. Então, antes de tudo, precisamos perguntar quem exatamente são as forças que lutariam nesse conflito. Sei que parece uma pergunta óbvia, mas na verdade não é. Ela é fundamental para entender como seria uma guerra com o Irã. Do lado israelense, as forças de defesa de Israel, nosso exército, são quem lutaria em uma guerra. Às vezes, a polícia israelense pode atuar, mas normalmente, no conflito em maior escala, a força principal de Israel são as forças de defesa de Israel, ou seja, o exército. No Irã é um pouco diferente, pois há dois ramos distintos que, na prática, atuam como uma espécie de exército. Existe o exército do Irã, que é uma espécie de exército interno, um exército normal, pode-se dizer. Por outro lado, há a Guarda Revolucionária Iraniana, responsável por influenciar tudo fora do Irã. Essa ramificação é responsável por difundir para o resto do mundo o que eles chamam de Revolução Islâmica. E a Guarda Revolucionária tem esse nome porque é encarregada de guardar a revolução, ou seja, proteger o regime iraniano. Imagine um conflito entre essas duas maiores potências do Oriente Médio. Quais forças participariam e quais seriam os principais objetivos? Em uma guerra contra Israel, a Guarda Revolucionária seria o principal corpo de combate do Irã, atuando por meio de seus proxies iranianos. Ao mencionar proxies, falo do Hezbollah, Houthis, milícias xiitas no Iraque e outros grupos similares. O exército iraniano é o responsável pela defesa do Irã. E por que é importante conhecer essa distinção entre os corpos militares do Irã? Porque, em um caso de guerra potencial entre Israel e Irã, defesa e ataque são coisas muito diferentes, especialmente para os iranianos, porque, devido à grande distância entre os países, utilizam-se táticas diferentes de ataque. Lembrem-se que Israel não é um país vizinho do Irã, Jerusalém está a cerca de 1.600 quilômetros de Teherã. Como dois exércitos distantes milhares de quilômetros podem lutar entre si? Para Israel, ataque e defesa nessas distâncias envolvem a força aérea, seja pelo ataque da força aérea israelense ao Irã, ou pela defesa de Israel com sistemas de defesa aérea. Além disso, os aviões também teriam que proteger o espaço aéreo israelense de várias ameaças a serem interceptadas.
Mas no caso das forças do Irã, a defesa e o ataque provavelmente seriam um pouco diferentes, porque o ataque consistiria principalmente em mísseis e foguetes lançados contra Israel. A defesa seria basicamente usar diferentes sistemas de defesa aérea para tentar conter a força aérea israelense. Claro, em qualquer caso, a grande distância entre os dois países faz com que a questão da guerra seja um pouco mais confusa, porque o que mais dois exércitos podem fazer se realmente não conseguem lutar entre si? Eles só precisam lançar coisas uns nos outros. E eu suponho que, tecnicamente, até mesmo exércitos de países que estão próximos um do outro lançam coisas de longe, disparam projéteis, como por exemplo entre Israel e Hezbollah. Mas, nesse caso, tiros e projéteis não funcionariam. Então, os respectivos exércitos lançariam coisas de muito longe e pouco mais poderiam fazer. E se menos coisas são lançadas, significa que menos alvos são atingidos. E isso quer dizer que é preciso escolher muito bem em que tipo de alvo se vai atirar. Em uma guerra entre Israel e Gaza ou com o Líbano, haveria ataques massivos a cidades e infraestrutura. Em uma guerra contra o Irã, os bombardeios seriam muito piores, e esses bombardeios seriam direcionados a alvos muito mais específicos. Isso, é claro, a menos que a guerra inclua não só Israel, mas também as potências ocidentais que realmente teriam capacidade de atacar muitos mais alvos. Por ora, vamos focar apenas nesta guerra entre os exércitos de Israel e do Irã. Então, é preciso perguntar quais alvos iranianos Israel preferiria atacar e quais alvos israelenses o Irã poderia atacar. Vamos começar com o ataque israelense. Quais alvos do Irã e Israel preferiria atacar? Bem, a resposta aqui quase certamente se divide em duas: as instalações nucleares e os campos de gás e petróleo. Israel prioriza neutralizar instalações nucleares, pois as considera capazes de criar uma bomba atômica, representando uma ameaça existencial e podendo mudar o equilíbrio no Oriente Médio. Vocês sabem, um equilíbrio de poder frente a um Estado islamista radical é algo muito ruim para Israel e talvez para toda a região. Mas, obviamente, destruir as instalações nucleares do Irã não é o que vai cancelar completamente todo esse progresso do Irã em direção à obtenção de uma bomba atômica, mas é um passo muito importante. Embora os campos de petróleo e gás sejam importantes para os iranianos, se Israel os bombardear, isso afetaria os preços do gás e petróleo em vários países para onde o Irã exporta. Por isso, esses países provavelmente apoiariam mais o Irã. Então, é possível que a situação de guerra, os alvos que Israel ataque sejam instalações nucleares e esses certos locais de gás e petróleo. Acredito que as instalações de petróleo seriam bombardeadas gradualmente para tentar dissuadir e encerrar rapidamente a guerra. Se a guerra virar total, Israel provavelmente teria que bombardejar com mais força as instalações de petróleo e gás. O que acontece com as infraestruturas civis no Irã? Acredito que Israel não bombardearia as infraestruturas civis iranianas por vários motivos. Primeiro, porque tanto Israel quanto o Ocidente em geral, a nossa percepção sobre o governo do Irã não é muito estável, e a maioria dos cidadãos iranianos não apoia o regime. Em geral, há muitas minorias que não são persas e vivem oprimidas no Irã, mas apesar disso, mesmo sendo grupos minoritários, eles continuam sendo muito hostis contra Israel. Bombardear infraestruturas civis iranianas poderia fortalecer o regime dos ayatolás, prejudicando Israel e o Ocidente. Preferimos que o regime iraniano colapse internamente. Agora, vamos falar sobre como seria o ataque iraniano contra Israel, quais alvos o Irã escolheria em um ataque contra Israel. Mas tem um problema que vou explicar, pois não tenho muita certeza. Quão precisas são as armas iranianas, ou mesmo as usadas pelos Houthis? Mas suponhamos que iranianos e aliados consigam atingir qualquer alvo. Ou seja, estamos falando de um cenário conceitual em que o Irã pode atacar alvos muito precisos em Israel. Antisionistas e antissemitas geralmente enxergam Israel como uma entidade artificial e colonialista. O que isso tem a ver? De acordo com essa percepção antissemita, eles acreditam que os sionistas sabem que a terra realmente não lhes pertence e que a roubaram. Por isso acreditam que os sionistas não querem pagar o preço para manter essa terra, blá blá blá. Segundo essa narrativa, algumas baixas israelenses levaram as forças de defesa de Israel a se retirarem do Líbano em 2000 ou alguns foguetes do Hezbollah levaram Israel a evacuar civis do norte, e esse seria o argumento deles para explicar por que terroristas muçulmanos
aceitam morrer como mártires pelo Islã. Eles acham que em Israel não estamos dispostos a pagar um preço alto. Portanto, se o mundo muçulmano acredita que o terrorismo contra civis funciona em Israel, vê razão para continuar atacando civis do Estado de Israel. Se eles acham que podem convencer civis israelenses a sair causando dano, por que não fariam isso? Existe melhor forma de conseguir isso do que atacando-os diretamente, atingindo civis e infraestrutura, mostrando que não estão seguros? Essa é a mentalidade dos extremistas islâmicos que desprezam a vida humana. Então sim, é provável que o Irã tente atacar deliberadamente civis inocentes. Se o regime iraniano agir com bom senso, pode preferir atacar infraestruturas civis via proxies, como o Hezbollah, evitando responsabilidade, enquanto o Irã foca em alvos militares. Já que mencionei os proxies, em uma guerra entre Israel e Irã, é importante considerar que o Irã tem grupos de proxies para atacar Israel a qualquer momento. O mais famoso desses proxies, como já sabemos, são o Hezbollah, o Hamas, os Houthis, mas também há milícias na Síria, milícias no Iraque, que o Irã controla. Também se fala, por exemplo, que eles têm milícias na Jordânia. E não me surpreenderia se os iranianos também encontrassem ou conseguissem armar células na Judéia e Samaria. Aliás, pode ser até mesmo entre os árabes israelenses. Sim, como disse antes, Israel não poderia usar o exército para atacar o Irã, pois provavelmente estaria ocupado lidando com ataques nas fronteiras. Então, nesse sentido, os proxies iranianos cercam Israel, mas não o contrário. Ou seja, não existem proxies israelenses cercando o Irã. Israel tem uma vantagem sobre o Irã. Está alinhado com países democráticos do Ocidente, liderados pelos Estados Unidos. Por enquanto, essa coalizão ocidental, embora tenha certas discussões internas, é a coalizão mais forte da história da humanidade. É verdade que essa coalizão ocidental não faz fronteira com o Irã, mas possui porta-aviões, permitindo atuação militar quase em qualquer lugar do mundo. Isso sem mencionar que esses países têm bases no Oriente Médio, uma luta independente contra o Irã. Por que depender do Ocidente? Será que não produzimos todo o armamento por nós mesmos? Essa pergunta é complexa e tem várias respostas, mas neste vídeo focarei em um aspecto. O Irã pertence ao eixo anti-ocidental, no qual participam outros países como a Rússia e a China. Esses países ditatoriais provavelmente encontrariam uma desculpa para apoiar o regime do Irã caso haja uma guerra contra Israel. Em uma situação em que chineses e russos estejam armando e sustentando o esforço de guerra iraniano, para Israel, obviamente seria muito mais difícil competir contra eles sem o apoio e a aliança do Ocidente. Mesmo que Israel não receba ajuda literalmente na guerra de forma direta, pelo menos poderíamos receber ajuda em suprimentos ou talvez até em defesa aérea, como foi visto no Irã há alguns meses. Toda essa conversa nos leva à grande pergunta, que talvez seja a mais importante. Qual o objetivo geral da guerra? Eu já insinuei isso antes quando falávamos sobre as infraestruturas que cada lado provavelmente atacaria. Para Israel, o objetivo provavelmente seria atacar a infraestrutura nuclear do Irã. Uma guerra total provavelmente se estenderia ao fato de que Israel também gostaria de danificar infraestruturas de grupos proxies iranianos nos países ao nosso redor. Para o Irã, o objetivo seria avançar mais um passo rumo à destruição final do pequeno Estado judeu, do Estado de Israel. E a verdade é que, mesmo através da própria guerra, não importa se eles saem vitoriosos ou se são brutalmente derrotados, o Irã pode continuar se consolidando como líder diante do mundo muçulmano. Enquanto a Arábia Saudita, que é o país que mantém e protege os locais sagrados do Islã, tenta liderar a Umma Islâmica, eles falam sobre uma normalização com Israel, enquanto o Irã enfrenta os judeus imundos, como dizem. A propósito, na descrição deste vídeo, eu compartilho um vídeo onde explico sobre as origens do ódio que o Irã tem contra Israel. De qualquer forma, o Irã pode continuar com o que tem sido seu objetivo em todo o mundo nas últimas décadas, que é promover a Revolução Islâmica em todo o planeta. Tudo o que foi dito aqui são suposições. Se uma guerra continuar, Deus não queira, só saberemos depois. Com a ajuda de Hashem, que não haja mais guerras, vivamos em um mundo de alegria e paz, e que os filhos de Isaac deixem de ser odiados pelos filhos de Ismael. Que o Mashiach chegue logo para que não haja mais guerra entre nações.